A palavra psicossomática vem do grego psi, alma, e soma, corpo. Doenças psicossomáticas são problemas físicos causados por sofrimento emocional. A psicanálise considera que as doenças psicossomáticas não se explicam apenas pela biologia médica. A psicanálise estuda fenômenos psíquicos primitivos que se manifestam em psicopatologias. É uma abordagem que estuda a relação entre o corpo e a mente, como os fenômenos psíquicos primitivos se manifestam em psicopatologias. Pois é. Olha que interessante, porque a psicanálise, o psicossomático, essa psicopatologia em psicanálise, ela não é só entendida por efeito orgânico, biológico, mas a respeito dos efeitos psicológicos. Mas nem tudo que é somático, o psíquico e o somático, é o corpo, não quer dizer que seja, ai, dor na perna, essa dor na coluna, essa coceira no corpo, esse estado. Ele ficou assim, é psicológico. Pode ser? Pode e não pode. Hoje tudo recorre-se à ansiedade, né? Neurose de ansiedade, transtorno de ansiedade. Coceira na mão que tá pelando a mão, né? Olha, essa jovem, esse homem tá com isso aí. Pode ser um fator orgânico, um problema. Pode ser também uma ansiedade, uma doença psicossomática. Pode também. Muitos psicólogos hoje não trabalham mais com esse termo, né? Eles não gostam. Eles acham que é muito antigo. E o Freud entendia, ele analisava essa criatura para saber se essa melancolia, se realmente esse estado do corpo, essa doença do corpo, será uma catexia histérica, ou se realmente esse estava somático, não quer dizer que era devido ao problema psicológico. Ou se ele achava, se o doente achava que estava somático, quer dizer que era psicológico, mas na verdade só era psicológico, ele não estava somático. Entende? É muito interessante, por isso que eu pedi que você trouxesse um pouco dessa analogia. E aí ele fala essa questão do estado maníaco, né? Aí que hoje se fala no DSM, na psiquiatria, do bipolar, né? Mas na época do Freud, a melancolia nega a perda ao nível do significante e o sujeito se identifica como objeto perdido, como afirmou Freud. A sombra do objeto recai sobre o eu. A mania, entretanto, pressupõe uma dupla negativa, em que ele não só identifica com o objeto perdido, como realiza a operação de expulsá-la para fora de si. Isso aqui nós já lemos, né, que é um trecho de luto e melancolia, também está em inibição e sintoma também. O maníaco depressivo. Deixa eu ver aqui, ó. O maníaco depressivo. O maníaco depressivo em Freud. É uma palavra antiga, né? Que é o maníaco depressivo. A grosso modo aqui, ó. Entende-se por esta designação a doença mental, originalmente hereditária, sobrevindo frequentemente no meio-dia da vida, manifestando-se por acessos isolados, subtrantes, intermitentes de excitação ou depressão, puras ou combinadas, deixando intervalos de saúde sem aparente lesão de inteligência, né? E hoje discutido isso como o bipolar e o maníaco depressivo. É discutido sobre isso, né? Não é mais falado sobre essa questão do maníaco, assim, o maníaco, né? Essa palavra hoje não é interpretada, né? A dimensão ela tem uma compreensão maior a respeito disso. Eu acho que era isso. Alguém quiser contextualizar aqui, finalizar, comentar alguma coisa, fique à vontade. Agora, para a gente. Pessoal do Instagram, nós estamos aqui comentando a leitura do livro Luto e Melancolia do Freud, né? Ele destaca, ele traz logo no início do livro, ele coloca o luto, o enlutado e o melancólico, né? E não num estado patológico. Aí depois ele coloca a patologia na mesa,
essas patologias, e ao mesmo tempo ele vai despatologizar. E aí no final dessa obra, ele traz esse conceito despatologizante, né? Ele fala dessa catexia, desse ser catexo, ele fala desse empobrecimento do ego, do eu, ele fala, né, dessa ausência, desse o porquê desse melancólico, ele fala dessa perda do objeto, da ausência do objeto. É muito interessante esse livro. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa aí? Digam aí, pra gente encerrar. Não, Wagner, eu estava só pensando aqui Diga. com relação à melancolia, né? Se realmente esse indivíduo que está melancólico, ele não teria um pouco de característica, claro, inconscientemente, narcísica, né, de querer, de alguma maneira, dar continuidade a esse luto, mas aí, a partir do momento que eu uso dar continuidade, entende-se como se fosse algo consciente, para, de alguma maneira, chamar atenção, né? Então, ele perpetua essa dor daquela ausência do objeto, e aí fica mergulhado nesse narcisismo, né? Só mesmo uns pensamentos que me vieram, assim, com relação à melancolia, né? Mas você conceitua um pouco do que o Freud falou no final dessa parte que a gente leu também, dessa questão. Faz sentido. Uhum. O DSM-5, ele fala sobre essa questão do melancólico, né? A depressão melancólica também é conhecida como transtorno depressivo, com características melancólicas. O DSM-5, anteriormente como depressão endógena, é um subtipo de depressão caracterizado por uma perda grave de prazer e sintomas físicos proeminentes. O DSM, o psiquiatra, como eu disse, ele vai ver essa questão do DSM, ele vai ver aqui, dentro dessa cadeia ele tem que ver para ele poder passar o remédio, assim dizendo, né? Mas isso vai muito mais além do remédio. E em Freud, ele faz todo o percurso, é uma trilha para entender esta melancolia, né? A psicanálise vai ouvir, ele vai ouvir. E me vem à mente o quê? As palavras do Lacan ouvindo esse ser. A cadeia significante desse analisando melancólico. Pois é, gente, vamos ficar por aqui. São 22h06. Muito obrigado a participação de vocês. Pessoal do Instagram também, muito obrigado. E a gente se encontra na próxima semana. Eu queria que vocês. Na final de semana que vem a gente encerra e traz mais conceitos. Jana, Carla, muito obrigado. Né, a Socorro, não sei se ainda está por aqui. Ou já saiu. Acho que tá, né? Tá ainda aí. Estou sim. Ana e a André também esteve aqui, saiu. Pois muito obrigado, Socorro, pela sua participação. Eu queria muito que você. Obrigada. Socorro, Eu que para você, agradeço. você quer encerrar, fazer um breve comentário sobre o luto e a melancolia? Gratidão, né? Eu aprendi muito hoje, né? Foi muito bacana e é sempre bom aprender, né? A gratidão aí a Jana, a Carla, por ter feito o convite. Minha colega não é hoje, a outra que eu a convidei, mas eu creio que na próxima semana ela entra. Muito bom. Obrigada, professor. Gratidão. Gratidão a todos, a Fernanda por ter ajudado tanto aí, né? Sim. Muito bom. Gratidão. Tamo junto. É porque a gente vai vendo, né, Obrigada. a questão das palavras, é interessante. E uma das coisas que ajuda muito o psicanalista, o estudante de psicanálise que bebe da fonte, que vai bebendo da fonte, a gente também vai esquecendo de muita coisa quando está chegando à idade. A gente vai
grifando as palavras, vai vendo, vai lendo e vai linkando. E aqui a gente traz uma obra do século XX e a forma que o Freud entendia esse ser neurótico, esse ser pulsante, né? Esse ser desejante. E aí tem a questão, gente, do. Como é que chama? Não é vocabulário, não, rapaz, é dicionário psicanalítico. Acho que você já ouviu falar. É que são as palavras que tem. Então, para um estudante de psicanálise que iniciou agora, ele vai entender, ele vai ver lá o quê? Ele vai ver afãs, né? Ele vai ver o afãs, ele vai ver xiste, vai ouvir o Freud falar de xiste, ato falho, várias, várias palavras nesse que, né, que ele estudava. Toda vez eu falo essa história. Tem uma história, meu Deus do céu, se vocês deixarem, eu vou falar aqui a noite toda. Isso aqui eu vi numa live que estava tendo uma aula no Instituto de Psicanálise. Era a respeito da psicanálise da técnica ativa, que é do psicanalista Sándor Ferenczi, né, psicanalista húngaro, o pessoal que está aqui no Instagram ainda. Nós estamos aqui na reunião das quartas-feiras, discutindo Luto e Melancolia do Dr. Freud, livro de 1915. E uma palavra que não era popularizada na época era a palavra tato, que queria dizer, ela tinha uma expressão na Alemanha e nos congressos de Zurique, nos congressos também na Europa, o Ferenczi, ele ia muito para esses congressos e de lá ele escreveu para Freud como foi na França, lembrei, foi na França. E aliás, o psiquiatra usou uma palavra lá que não tinha tradução à época. Era tato. Ele usou tato. O que era tato? Era empatia. E o Freud não gostava muito da forma que o Ferenczi atendia às suas analisando. Ele usava a técnica ativa, né? Era uma forma de estar mais próximo do analisando, né? A gente sabe que aconteceu muita coisa também durante a sua trajetória, né? Coisas indesejáveis, né? Situações também de muito apego com o analisando, que não é uma coisa adequada. Então o Freud grifou aquela palavra e quando o Ferenczi voltou do congresso, ele disse: Ferenczi, eu não entendi o que o psiquiatra falando de tal, eu não lembro agora o nome dele, quis dizer com aquilo. E foi a hora que o Ferenczi encheu o peito e disse: é agora que eu pego o Freud. E eu vou usar aqui a catexia. Eu vou dizer para ele tudo, resumir o que ele, para ele, né? Porque o Freud tinha a fama de rabugento e tudo, de ser muito direto. O Ferenczi disse: Freud, empatia. O analista não é obrigado a ser duro, está engessado, não. É lógico que eu sou freudiano, sim, eu sei. Mas ele quis dizer, naquele momento, para o Ferenczi, aliás, para Freud, Ferenczi quis dizer que o analista poderia compreender o analisando, né, de ser mais aberto, etc, etc, falando. Empatia. Então, o Freud disse que não conhecia essa palavra empatia. Isso aqui nós estamos falando beirando 1900 por aí assim, né? Freud não conhecia essa palavra, não tinha tradução do alemão. E algumas obras de Freud também, alguns textos, muitos estão ainda na Biblioteca de Washington, e outros também lá no Museu de Freud, em Londres. Realmente, algumas palavras no alemão naquela época que não tiveram traduções. E quando estava na crise, quando o Império de Hitler já estava adentrando Viena, ele sabia que eles iam adentrar Viena a qualquer momento. Então, algumas cartas endereçadas, algumas obras, alguns artigos inacabados, ele usava algumas palavras que não tinha tradução. Ou ele abreviava palavras que até hoje não foram esclarecidas, não foram traduzidas, não tiveram significados, né? O biógrafo de Freud, Peter Gay,
em obras do Freud que ele escreveu. E Ernest Jones também, psicanalista, amigo, confidente do Freud, ele trouxe alguns relatos, ele trouxe algumas palavras que tiveram significados, algumas coisas que só o Freud tinha. Algumas outras correspondências que ele enviava, inclusive para o Dr. Flies, eu gosto de chamar Flies, mas é Flies, ele mandava ele queimar, né? Queime-as, né? Destrua, né? E, então é isso, gente. Essa questão das palavras, como eu falei, é interessante quando a gente está lendo um livro, porque nessas traduções, nossa, no século XXI, eu fico assim abismado, porque eu já ouvi de psicanalistas, psicólogos que exercem a psicanálise, dizer que o Freud nunca falou de neurose de ansiedade. Tem neurose de ansiedade. Aliás, neurose fóbicas, em outras palavras, mas nós acabamos de ver no livro Luto e Melancolia, nessa tradução, a palavra ansiedade, né? Aliás, ansiedade e depressão, né? Palavras dessa tradução, né? Não sei se ele chegou realmente em 1915, aliás, começou a escrever antes de 1915, publicado em 17, se ele destacou essas palavras, ansiedade e depressão. Mas essas palavras elas já eram comentadas, sim, elas já eram destacadas, sim, naquela época, né? Como o termo psicossomático, que muitos psicólogos na atualidade eles não trabalham mais com essa terminologia, né? Eles não utilizam isso, né? O maníaco depressivo, né? A histérica, a histeria, tudo, gente, são coisas que tá na fonte, tá? Que a gente está bebendo, mas o que se resume? É a mudança de categorização das palavras, né? A gente vai buscar o maníaco depressivo. A gente olha o quê? A gente busca o DSM, tá lá. Transtorno de bipolaridade, transtorno afetivo e outros. É como a esquizofrenia. Quando a gente estuda psicologia, a gente vê na disciplina de psicopatologia, a gente encontra a família, a família, é, a, a, a catatonia e não só a esquizofrenia, né? Ou seja, não se resume apenas no esquizofrênico, no passado. Olha, o Freud cita muito isso. Esquizofrenia, né, para o passado. Mas na atualidade não se trabalha mais apenas com uma categorização, só com uma terminologia, né? Se trabalha com várias, né? Com ramificação. Muito bem. Tá bom, Fernanda. Acho que a gente encerra por aqui. Fernanda tem que sair, já terminamos mesmo, né? E eu renovo o convite para a próxima quarta-feira a gente terminar a leitura e discussão do livro Luto e Melancolia. Muito obrigado, gente. Eu vou parar aqui a gravação. Se vocês quiserem sair, já pode sair. Obrigada. Até a Interessante, tá legal. próxima. Eu quero que você participe com a gente na próxima, viu, Fernanda? Socorro. Tá legal? Tá ok, estarei por aqui. Tá bom, deixa eu parar a gravação aqui, porque senão vai perder tudo aqui.